Enfim, o que tu queres que esteja aqui? Tem que ficar assim. Tua opinião aqui me faz permanecer. Como um fogo líquido queimando até você voltar. Libera tua opinião aqui, tua voz me faz permanecer. Do teu fogo líquido queimando até você entrar. E que esse fogo não se apague, que esse fogo somente eu. Que esse fogo não se apague, que esse fogo somente eu. Boa tarde, Lu. Que esse fogo não se apague, que bom ter você aqui comigo. Tô adorando, esperando o pessoal entrar. Se entrarem e permanecerem, aí a gente constrói a live. Se você permanecer aqui comigo, aí a gente faz o nosso estudo de hoje, tá bom? Vai escrevendo aí como você tá hoje, como você tá se sentindo, tá bem? Onde você tá? Ou só ouve também esse louvor e vai entrando nessa atmosfera.
Atmosfera do Espírito Santo de Deus. Sua opinião aqui. Sim, Jesus, tua opinião é importante para nós. Fogo líquido até você voltar. Que esse fogo só aumente. Que esse fogo não se apague, que esse fogo só aumente. Irmão Emerson entrou também. Boa tarde para você, irmão Emerson. Podem ir conversando comigo aí através dos comentários, tá bom? Quem quiser perguntar alguma coisa, fica à vontade também. Ou quem quiser ficar ouvindo louvor comigo, daqui a pouco a gente entra no estudo da palavra, amém? No estudo não, na leitura, né? Estou aqui para ler com vocês. Jéssica, oi Jéssica, boa tarde. Primeiro eu estou cumprimentando vocês que estão entrando, tá bom? Podem aí dialogando comigo, se quiserem. A gente está ouvindo aqui esse louvor, vamos ouvir mais um. Para aguardar as pessoas entrarem, para entrar na atmosfera, né, do Espírito Santo, para preparar o nosso espírito, para ouvir a palavra, para a gente ler a palavra de Deus juntos aqui, amém? Oi, irmão, bom dia, irmão Emerson. Quem não conhece esse louvor é esse aqui, ó. Que esse fogo não se apague, do Caleb e Josh. Caleb e Josh, que esse fogo não se apague, tá bom? Maravilhoso. É um ótimo louvor para nos preparar. Não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar. O fogo arderá continuamente sobre o altar. Você ouviu que a responsabilidade é do sacerdote de colocar a lenha sobre o altar. Fogo é Jesus. Fogo é o próprio Deus. O altar e o sacerdote somos nós. Então, você é sacerdote de si mesmo. Você é o seu sacerdote e tem responsabilidade de colocar a lenha sobre o altar, para que o fogo continuamente esteja aceso. Somente e que esse fogo não se apague, que esse fogo só aumente. Façam um foguinho aí. Comentem aí o foguinho. Quem tá amando ouvir o louvor, mandem o foguinho aí pra mim. Quem já tá começando a queimar por Jesus, queimar por anseio de ler a palavra de Deus e ouvir a voz dele. Agora, hoje. Mais amor por ti, mais fervor por ti, extrema devoção,
somente a ti. Comente aí o seu foguinho, mande aí o seu foguinho, para que todos saibam que você arde continuamente por Jesus. Amém. Vamos colocar mais um louvor, tá? Para entrarmos com tudo na presença do Senhor. Ai, cadê? Como é que é o nome daquele? Não me lembro o nome. Deixa eu ver aqui. Amar como você. Nós vamos ouvir mais esse louvor para entrar mesmo na atmosfera. Na presença do Senhor. Esse aqui tá baixo, né? Coloque suas marcas em mim. Gente, se o áudio estiver bom ou ruim, comenta aí. Eu tô vendo que tem uma pessoa, não sei quem é, acho que é o Emerson, ou a Lu, ou a Jéssica. Se estiver baixo, fala pra mim, tá? Se estiver bom também, fala, por gentileza. Vamos já orar. Daqui a pouco a gente ora, quando acabar esse louvor. E vamos ler a palavra. Lendo a Bíblia com você. Vá orando também, tá bom? E amar como você me ama é o mínimo que eu poderia fazer por tudo. você fez por mim. Amar como você me ama é o mínimo que eu poderia fazer. O que você fez por mim. Coloque suas marcas em mim. Coloque As marcas que o amor fez em você. aí onde você está, ore ao Senhor. Nós vamos orar juntos também. Entre nessa atmosfera. Entre na presença de Deus. Apronte o seu coração para receber o que Ele tem para dizer para você, para te entregar. Eu também vou estar recebendo do Senhor. Vamos estar recebendo dele juntos, amém? Como você me ama é o mínimo que eu poderia fazer. O que você fez por mim, amar como você me ama é o mínimo que eu poderia fazer por tudo. O que você fez por mim.
você fez por mim. Adore comigo. Vamos adorar o Senhor juntos. Cante ao Senhor. Ore ao Senhor. Adore nesse momento. Se você ora em línguas, ora em línguas. Isso constrói o seu espírito, amém? Constrói todo o seu ser, a sua alma, o seu corpo. Aqui na terra e ser aqui na terra, olhar com seus olhos de graça e amor e ser suas mãos aqui na terra e ser e olhar com seus olhos de graça e amor. Olhar com seus olhos de graça e amor aqui na terra, aqui na terra. Olhar com seus olhos de graça e amor, suas mãos e ser seus pés. E olhar com seus olhos de graça e amor, de graça e amor, e ser de graça e amor. Vitor Madureira, oi Vitor, boa tarde, você que acabou de entrar, permaneça aqui conosco. Nós estamos ouvindo esse louvor, adorando um pouco ao Senhor, entrando na presença de Deus. E daqui a pouco nós vamos ler a palavra de Deus juntos. Amém? É o mínimo. Obrigada pela presença de vocês que estão aqui. Dediquem um pouco do tempo de vocês, não a mim, mas a Deus, amém? Eu estou aqui buscando a Deus junto com vocês. Eu só abri, né, para ficar público, mas é a mesma busca que nós estamos fazendo. Amar como você me ama é o mínimo. Para quem não conhece esse louvor, é esse aqui, tá bom? Amar como você. Quem gostaria de saber é esse louvor, Amar como você. É um louvor incrível para nos colocar na presença de Deus. Gente, estejam livres para comentar, para perguntar, para conversar comigo se vocês quiserem, amém? E olhar com seus olhos de graça e amor, de graça e amor, e ser seus pés aqui na terra, de graça e amor, e olhar com seus olhos de graça e amor. Não seja apenas uma emoção, ou simplesmente mais uma Canção, que esta seja a minha, verdade. que essa seja a minha verdade. Seja apenas uma emoção,
ou apenas só uma canção. Que essa seja a nossa verdade. Que essa seja a nossa verdade. Queremos estar onde o Senhor está. Sim, Deus. E se o Senhor habita no meio de órfãos e viúvas, é lá que queremos estar. Nos lugares mais longínquos ou nos mais perto. Sabemos que em teu coração queima por pessoas. E onde há pessoas, lá nós queremos estar. É verdade, Jesus. Do rico ao pobre. Queremos ser as suas mãos, queremos ser os seus pés. Amém, Jesus. E olhar com os teus olhos de graça e amor. Amém. Amém, aleluia. Vou colocar aqui rapidinho só um fundo musical rapidinho para que eu possa iniciar a live, né? Iniciar a live não, perdão, iniciar a leitura. A live já iniciou faz tempo. Agora vamos virar a câmera para mim. Oi para quem está aí. Obrigada por estar aqui. Espera aí rapidinho que eu vou ajeitar agora aqui. Vou colocar o telefone aqui no lugar. Vou olhar para ele. Só um minuto, gente. Só ajeitar agora o telefone, tá? Consegui. Então, mais uma vez, boa tarde. Boa tarde para quem está aqui. Obrigada pela presença. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Rô. E tenho esse quadro aqui no Instagram e no YouTube, lendo a Bíblia comigo. Porque quem já me conhece sabe. Porque o Espírito Santo de Deus falou para eu fazer isso. E eu resolvi fazer. Amém? Resolvi obedecer. Muitas pessoas têm dificuldades de ler a Bíblia, inclusive eu. Então, isso também me ajuda a permanecer lendo, permanecer em disciplina, na disciplina da leitura. Isso é bom para mim mesma. Ter aqui a companhia de vocês me faz bem e me faz, né, estar lendo a Bíblia. Eu não faço isso todos os dias e gostaria de fazer, mas não faço. Tá, chega de apresentações. Se você não me conhece ainda, você tem a oportunidade de conhecer aí no Instagram e no YouTube, tá? E nós estamos na leitura de Atos dos Apóstolos. Gente, peraí, deixa eu lembrar aqui qual que é. Lembrar não, que tá marcado só que aqui. É, o 6. Nós vamos ler o Atos dos Apóstolos 6 e 7, tá bom? Nós vamos ler os 2 capítulos agora. Mas antes da leitura, eu sei que a gente já teve um momentozinho aí de oração, de adoração, mas a gente precisa ler a palavra. Fazer outra oração antes da leitura da palavra, tá bom? Então, vamos fazer essa oração para que a gente possa estar fazendo a nossa leitura. Eu vou ler os 2 hoje, o 6 e o 7, porque o 7, ele não tem interrupção, tá vendo? Ele não tem um outro título. Então, eu vou ler os 2 juntos e vou estar postando também no YouTube. A live vai ficar salva, gravada aí, vai estar indo pro YouTube. E a cada vídeo, né, eu faço uma leitura e nós já estamos em Atos, capítulo 6 e 7. Até o 5º já tá lá no YouTube, quem não viu ainda pode ir lá ver, tá bom? Então vamos lá fazer a nossa oração.
Obrigada, Deus, por ter nos trazido aqui hoje nesse encontro de vidas, para estarmos juntos contigo e juntos entre nós em comunhão, nos congregando aqui na tua presença, nos sujeitando à tua palavra, ao teu coração, à tua opinião sobre nós. Sim, nós cremos que vamos aprender sobre o teu caráter, nós vamos aprender sobre quem tu és, mas também estaremos aprendendo sobre nós, o que devemos transformar em nós, que devemos permitir que o teu Espírito Santo transforme e corrija em nós. Então nos ajuda a compreender, Espírito Santo de Deus, a tua mensagem, que seja pura aos nossos ouvidos, que seja real, que consigamos acreditar nela e verdadeiramente sejamos transformados pela renovação da nossa mente através da tua palavra. Amém? Então, abra o seu coração, abra a sua mente. E o título aqui do capítulo 6, Atos dos Apóstolos, é o início da leitura para quem está entrando agora. E nós já fizemos a oração e a adoração. Se você não tiver feito, faça aí e comece a ler comigo. Pegue a sua Bíblia. O título fala assim: a instituição dos diáconos. Olha que tudo! Para quem não sabe o que é diácono, é aquele que ajuda na igreja diretamente, tá? Quem trabalha na igreja voluntariamente, tá bom? Tem os que trabalham como profissão e tem os voluntários, né? Os voluntários geralmente têm como profissão outra coisa, mas sempre que podem estão, né, ofertando seu serviço ao Senhor na igreja, tá bom? Então, esses são os diáconos. E aqui é o início, no capítulo 6, é o início dessa instituição. Foi quando começou esse cargo na igreja. Por isso que o título fala a instituição dos diáconos. Então, vamos lá saber como que isso aconteceu. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Nos capítulos anteriores nós vimos que Atos dos Apóstolos é o início da igreja, como que se deu esse início dessa igreja, né? Tá tudo lá nos capítulos anteriores. Se você perdeu, passa lá no canal do YouTube e vê, tá bom? Assiste também, porque é importante. Aqui fala, né, que essa igreja ela começou através dos hebreus. Quem são os hebreus? Eram como eram chamados antes os israelitas, tá bom? Como começou em Israel, só tinham os hebreus. E os gregos começaram a falar, né, contra eles, porque eles estavam desprezando. Aqui, quando ele fala as viúvas, são as pessoas mais necessitadas, né? Também podiam ser os órfãos, porque quem é viúva e tem filho também tem os filhos órfãos de pai, não é mesmo? Então, naquele período, as mulheres elas não eram permitidas trabalhar. Elas faziam alguns trabalhos ali, né? Mas socialmente, oficialmente, elas não podiam trabalhar, até não eram aceitas, tá? Se, por exemplo, elas iam numa lavoura se candidatar para trabalhar, elas não eram aceitas, não eram convocadas para o trabalho. As empresas da época não as deixavam trabalhar, não queria esse tipo, né, o tipo de pessoa como mulher trabalhando, porque não era rentável. E se tinha, era um trabalho quase escravo, tá bom? Então as viúvas passavam muitas necessidades, porque quem tinha que trabalhar era o marido. Se ela perde o marido, ela perdeu toda a fonte da renda. Então essas viúvas começaram a se multiplicar. Por quê? Porque
era um tempo de guerra, né? Então, muitos homens morriam nessa época nas guerras, principalmente contra os romanos, e ficavam as viúvas, tá bom? Os órfãos de pai, as viúvas e seus filhos, e estava acontecendo muito, e a pobreza então se multiplicando, e os gregos começaram a reclamar porque os homens que restavam não estavam cuidando dessas viúvas como deveriam, a sociedade não estava cuidando das viúvas como deveria. Então, isso fala aqui do capítulo, o versículo 1, né? Que os gregos começaram a murmurar é a mesma coisa que reclamar. Então, os gregos começaram a reclamar dos hebreus porque suas viúvas eram desprezadas. Vale salientar aqui que os gregos eles não tinham o mesmo princípio que os hebreus. Então, os gregos já eram avançados nesse sentido. Para os gregos, as mulheres já podiam trabalhar. Não é como hoje, né? Que as mulheres são amplamente aceitas no mercado de trabalho. Mas para o grego, ali as mulheres já eram aceitas no mercado de trabalho. Então, eles começaram a reclamar porque que os hebreus desprezavam as viúvas e elas estavam passando ali necessidades naquela sociedade. E aí, o versículo 2. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram. Os 12 aqui são os 12 apóstolos, né? Que anteriormente, antes de ser apóstolos, eram os discípulos de Cristo. Todos aqueles 12 que a gente sempre ouviu falar. Então, esses eram os 12. Muitos discípulos já estavam na igreja. Então, os 12 era quem tinha a igreja como profissão mesmo. Né? Era quem cuidava da igreja, era como se fossem os pastores de hoje em dia. Os 12 eram esses pastores, tá bom? E aí eles disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. O que quer dizer com isso? Como eu acabei de dizer, eles tinham a palavra de Deus como profissão. Eles não trabalhavam em outra coisa a não ser no cuidado da igreja, no pregar da palavra, no conhecer de Deus e transmitir esse conhecimento aos discípulos, que agora já eram muitos, quase 5.000, né? Então a igreja era uma igreja já de quase 5.000 membros, que apenas 12 pessoas cuidavam desses quase 5.000. Então, eles estavam dizendo para si, não é bom que nós passemos a trabalhar em outros trabalhos e deixemos esse ministério, porque nós fomos instituídos para isso. Isso é o que Jesus nos ordenou. Então, Jesus ordenou que eles continuassem no ministério, cuidando. Então, eles não podiam deixar. E aí, versículo 3, vamos ver o que eles fizeram. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós aqui é dentre a igreja, dentre desses 5.000, né? Dentre os discípulos de Cristo. E eles estão dizendo para toda a congregação, para todos os discípulos. Eles não estão falando só entre eles, só entre os 12, tá? Os 12 disseram para todos que não é bom que eles deixassem de cuidar da igreja. Então, que a igreja escolhesse, né? Fizesse uma votação para escolher entre eles 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Ou seja, eles pediram para se fazer uma votação dentro ali daqueles que seguiam a Cristo já, quase 5.000 membros. Para escolher, eles dão as características. Tinham que ser escolhidos 7 pessoas para ajudar eles, tá bom? Então, 7 pessoas iriam ser escolhidas e precisava ser gente. Pode ser qualquer um, tem que ser meu amiguinho? Não é o seu amiguinho, não é aquele qualquer um. Mesmo dentre os discípulos, nós sabemos que tinham pessoas que, por exemplo, eram como Judas. Nós já vimos aqui anteriormente também
aqueles outros discípulos que se chamavam Ananias e Safira, que eram um casal, né? Então, não podia ser gente assim, tinham que ter características, e essas características eram: primeiro, tinha que ser homens, tá? Quando eles falam 7 varões, eles estão dizendo aqui, homens. 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. O que é cheios do Espírito Santo? É quando, evidentemente, a pessoa foi transformada. É quando ela ora e não é um sacrifício para ela orar. É quando ela se dedica a conhecer a palavra de Deus. É quando ela busca, né, a Deus. Então, isso é uma evidência de que você é cheio do Espírito Santo. Por exemplo, o que nós estamos fazendo aqui agora, eu juntamente com vocês, nós estamos evidenciando que somos cheios do Espírito Santo. Tem muitos, inclusive crentes e também não crentes, que evidentemente não são cheios do Espírito Santo. Por quê? Porque só se enchem de conteúdo inapropriado, de conteúdo do mundo, de distração, de coisas que não acrescentam em nada, né? Então essas são as pessoas que não são cheias do Espírito Santo. Quem é cheio do Espírito Santo se enche da palavra de Deus, se enche de buscar os dons espirituais, fala com sabedoria, é evidente, ora a Deus constantemente, vence as suas batalhas internas, né? Os seus pecados, né? Então, evidentemente, essa pessoa foi transformada. Obviamente, então, consequentemente, nota-se que ela é cheia do Espírito Santo, amém? E a sabedoria também é a mesma coisa, é evidente. Quando uma pessoa tem sabedoria, ela não precisa dizer, é evidente, tá bom? Então, a congregação foi convocada para escolher essas 7 pessoas dentro dessas características, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Qual é este importante negócio? São os negócios de Deus. É o que interessa a Deus. Tá bom? Vamos ver, continuar vendo o que é esse importante negócio. Versículo 4. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Tá bom? E este parecer contentou a toda a multidão. Tá vendo? Aqui está dizendo que toda a multidão. Então, o que eu falei é a verdade, de que eles estavam falando perante toda a igreja. E elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Pármenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. Prosélito aqui é alguma característica, tá? Deixa eu ver aqui rapidinho que característica é essa, prosélito, para eu explicar aqui para vocês. Prosélito de Antioquia, ou é uma característica ou é um cargo. Vamos ver aqui, prosélito. Significado de prosélito: pessoa que foi atraída e que se converteu a uma religião. Então quer dizer que ele é de Antioquia, ou seja, ele não é hebreu, né? Antioquia era uma cidade romana, que tinha muitos romanos lá. Até onde eu me lembro, não era uma cidade de Antioquia. É uma cidade, não é em Israel essa cidade. Então quer dizer que ele era de outra nacionalidade, ele não era hebreu. Então aqui está dizendo prosélito significa uma pessoa que se converteu, né? Então, cadê o nome dele? O Nicolau é um convertido de Antioquia que já estava ali com eles, convivendo já na igreja. Versículo 6. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus,
e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos. E grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Aqui, esses sacerdotes que eles estão se referindo, grande parte dos sacerdotes era dos sacerdotes da religião judaica, os sacerdotes, os fariseus, os saduceus, tá bom? Essa parte dos sacerdotes, uma grande parte desses sacerdotes já obedecia à fé. A fé aqui está falando da fé cristã, já a fé em Cristo, que Cristo instituiu. Então, esses sacerdotes foram muitos, né? A cabeça do sacerdócio judeu foi quem incitou a crucificação de Cristo, porém aqui eles estão falando, grande parte dos sacerdotes obedecia à fé, ou seja, muitos mataram, mas já grande parte já tinha se convertido para o cristianismo. Então aqui começou a instituição dos diáconos. E quem foram os primeiros diáconos? Aqui eles dão um nome, né? Estevão, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau. São os 7 primeiros diáconos, né? Instituídos, aqui, 7. Instituídos pela igreja, né? O primeiro, Estevão, nós vamos já conhecer mais um pouquinho de quem foi Estevão, tá? Os outros, a Bíblia não fala sobre os outros, mas Estevão, pode notar aqui que ele coloca o nome dele como primeiro e fala assim, homem cheio de fé e do Espírito Santo, né? Aos outros ele não dá nenhuma característica como essa, apesar de os outros com certeza terem, mas a Bíblia não evidencia. Então, a Bíblia, além de evidenciar aqui, nesse momento, que ele era cheio de fé e do Espírito Santo, ela vai falar também de quem foi Estevão, falar um pouquinho, rapidinho, de quem foi Estevão, nós vamos já ver isso. Então, os 7 foram Estevão, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau. Esses 7 foram os primeiros diáconos da igreja, tá bom? Aí, aqui na minha Bíblia tem um subtítulo, deixa eu ver se eu mostro aqui para vocês. Entre o 7 e o 8, aqui, tem mais um subtítulo. Então, vamos lá, para o versículo 8 e vamos saber o que vai falar esse subtítulo. Fala assim, Estevão, o primeiro mártir, ou seja, ele foi o primeiro diácono, né, e o primeiro que morreu por amor a Jesus, que morreu pela fé cristã. Foi o primeiro mártir da história, né? Jesus não é considerado mártir porque ele é o próprio sacrifício, tá bom? Quem morre em favor de Jesus, aí sim é considerado mártir. Então ele é o primeiro, né? Estevão, esse homem cheio de fé e do Espírito Santo. Versículo 8. E Estevão, cheio de fé e de poder, agora aqui não fala Espírito Santo, note que ele muda a característica para poder. Por quê? Porque a Bíblia muda essa característica? Porque o poder e o Espírito Santo são a mesma coisa. É igual falar assim, Rose, a administradora, a estudante de administração, ou Rose, a mãe do Gabriel. É a mesma pessoa. Eu sou a mãe do Gabriel e sou a estudante de administração. Então, é a mesma coisa. Falar do Espírito Santo. Falar do Espírito Santo sobre poder ou chamar ele de Espírito Santo é a mesma coisa, porque o poder e o Espírito Santo são ele. Então, se você tem o Espírito Santo, você então tem esse poder, tá bom? O próprio poder de Deus em você. Então, cheio de fé e de poder, ele fala novamente, né? Ele nos lembra que ele está constantemente dizendo quem era Estevão, cheio de fé e do Espírito Santo. Estevão, cheio de fé e de poder. Tá bom? Fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. O que são prodígios? Prodígios são atos espirituais. Pode ser uma pessoa. Por que uma pessoa às vezes é considerada prodígio? Porque ela é fora, né, da curva, ela não é normal, ela é extraordinária. Então são atos extraordinários, né, que você faz. Fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Que sinais? Sinais de quê? Sinais de que tinha o Espírito Santo, sinais de que tinha o poder, tá bom?
Versículo 9. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga, chamada dos libertos e dos sirineus. Sirineus é outra vertente da religião judaica. Eu já expliquei aqui sobre os braços da religião judaica, que é mais ou menos como os braços da religião cristã, né? Nós temos aí os católicos, os presbiterianos, os assembleianos, os pentecostais, que chama, né? Então, são braços da religião cristã. Assim também é os fariseus, os saduceus, os sirineus, são braços da religião judaica, tá bom? E aqui ele fala, levantaram-se alguns da sinagoga. Sinagoga é o templo onde os que praticam a religião judaica se encontram. E o nome dessa sinagoga era dos libertos, chamada dos libertos. E dos alexandrinos, olha, mais um braço aqui, mais uma vertente. E dos que eram da Cilícia, Cilícia já é uma cidade, e da Ásia. A Ásia já é um continente. E disputavam com Estevão. Ou seja, tinha uma galera ali, né? Disputando com Estevão. Quando eles falam disputavam com Estevão, é porque tinha o templo central, tinha as sinagogas e tinha o templo de Salomão ali em Israel, que não tem mais hoje, mas naquela época muita gente, eu acho que até quem não é crente sabe que tem aquele templo, né? Tinha aquele templo lá. E todos esses braços de todas as religiões se encontravam ali, principalmente da religião judaica e agora também da religião cristã. E as pessoas, a multidão das pessoas também se encontravam ali. E disputavam quem? Disputavam a atenção dessas pessoas, porque Estevão pregava para as pessoas também, fazia os sinais e prodígios. E tinha essas outras pessoas, né? Uma gente da Cilícia, ele menciona uma cidade, depois menciona todo um continente, e depois fala quais os braços das religiões que estavam ali. Então tinha muita gente ali disputando, é como querendo ir contra, sabe, Estevão? Disputando a atenção dessas pessoas que não eram de religião nenhuma, mas estavam ali buscando a Deus. Versículo 10. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que o Estevão falava. Qual era esse espírito? Nós sabemos que é o Espírito Santo. Então subornaram, veja só o que eles fizeram, uns homens para que dissessem, ou para que mentissem. Ouvimos-lhe proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Porque ainda que aqueles que não eram convertidos ao cristianismo, eles diziam que Cristo era um blasfemador e todos os seguidores de Cristo, consequentemente, era também blasfemo. O que é blasfemo? Contra Moisés e contra Deus. É quem literalmente é contra, tá? Não tem outro argumento aqui. Tipo assim, Moisés e Deus que falou por Moisés através de algo, ele está dizendo que tudo aquilo que Moisés disse é mentira, não é para mais seguir aquilo. Só que Estevão e Cristo, nem Estevão, nem a religião cristã, nenhum cristão de verdade é contra Moisés, tá? Tanto que os livros que Moisés escreveu está aqui na Bíblia e nós vamos também estudá-los, lê-los um dia, tá bom? Então, a gente não vai contra, a gente só mostra o real sentido disso, que eles não entendiam ainda. Então, eles tanto não entendiam que começaram a subornar outras pessoas para mentir acerca de Estevão. Mentir sobre o quê? De que ouviram que Estevão proferia palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Então, se eles criam essa mentira, é porque ele não fazia isso. Então, eles começam a criar uma mentira para começar a ter um argumento para calar Estevão também. Assim como tentaram calar Cristo. Versículo 12. E
excitaram o povo. Ai. Gente, essa fumaça acabando com a garganta da gente, né? E excitaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo contra ele, o arrebataram e o levaram ao conselho. O conselho era judaico, era a cabeça mesmo, era quem realmente mandava na religião judaica, que eram fariseus esses, que eram um conselho. Versículo 13. E apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem, ou seja, eles pegaram Estevão à força, tá? Eles não conseguiam resistir, como a gente viu aqui, não conseguiam resistir, porque Estevão, ele falava pelo Espírito Santo, era o próprio Espírito Santo de Deus ali usando Estevão para convencer, né? Quem não sabe, o Espírito Santo veio para nos convencer do pecado e do juízo. Então, o Espírito Santo é aquele que convence, né? Além dele nos auxiliar na busca de Deus, ele nos convence de que Deus existe, tá? Primeiramente. Segundamente, de que o pecado, nós somos pecadores e que o pecado é grave, mesmo o menor, considerado o menor dos pecados, é muito grave. E a mentira, por exemplo, é um pecado. E o juízo é que Jesus vai voltar e se você permanecer no pecado, você vai, né, estar separado de Deus por toda a eternidade, porque Deus ele não vai tolerar o pecado por muito tempo. Então, quem quiser acreditar nele através de Cristo e segui-lo e abandonar o pecado, ele é convencido, né, no seu coração pelo Espírito Santo. Então, eles tipo assim, eles acreditavam em tudo que Estevão estava falando, sabia que aquilo era muito sábio, mas não queriam admitir tudo isso. E aí começaram a tramar contra Estevão, até o momento que eles pegaram Estevão fortemente, né, contra a sua vontade, e levaram para ser julgado. O conselho era como se fosse os juízes, né, de hoje em dia, da nossa sociedade atual. Então, a religião judaica, ela era tudo, igual a católica já foi um dia também. Ela é que criava as leis, ela é que executava as leis e cuidava de tudo, tá bom? Então, no início do capítulo a gente viu que os hebreus, aqui quando ele fala os hebreus, ele não está falando só dos que eram discípulos, ele fala de toda Israel. Os gregos estavam chateados com os hebreus porque desprezavam as suas viúvas. E quem tinha que cuidar, quem era o governo da época, não era em relação à sociedade ali judaica, era essa religião, né? A religião judaica. Então, a própria religião estava desprezando as viúvas. E chega o cristianismo ali, a igreja cristã, e começa a entender, bom, se eles não estão cuidando, então é o nosso dever cuidar. E aí eles instituem os diáconos para fazer isso, para começar a cuidar dessas viúvas da sociedade e calar a boca dos gregos, né, para fazer algo, né, para ajudar a sociedade. E aí o que acontece? Vem aqueles que deviam cuidar também, ajudar, e não fazem isso, mas começam a investir contra. E aí levam para os juízes da época, que também era quem julgava os crimes, levam Estevão dizendo falsamente que Estevão estava cometendo um crime contra Deus. Não é mesmo? Então vamos lá. Continuando aqui o versículo 13. Vou começar de novo o versículo 13. E apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei. O santo lugar é onde o templo, e a lei é a lei de Moisés, a lei dos judeus até hoje, e também a nossa lei, a lei de Deus, tá bom? Porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Eles estão acusando agora Jesus, que já não estava nem mais ali,
Ele estava ali apenas através da pessoa do Espírito Santo. Jesus já tinha subido ao céu, ou seja, fisicamente, corporeamente, Jesus não estava mais em Israel, já tinha sido tirado da terra, já estava no céu, e eles ainda estavam acusando Jesus de que Jesus ia destruir o templo e mudar os costumes da lei, sendo que Jesus não veio para mudar a lei. Isso é a palavra dele que saiu da boca dele. Eu não vim para cancelar a lei, mas eu vim para ajudar vocês a cumprir ela. Então, hoje em dia, se nós conseguimos cumprir a lei de Deus, é porque temos o auxílio do Espírito Santo. Porque só quem tem o auxílio do Espírito Santo consegue não mentir. Mas uma mentirinha, será que não? Não, nenhuma mentirinha. Às vezes a gente até pode deslizar, mas o Espírito Santo imediatamente nos corrige e a gente vai lá, então não posso. Então, se torna cada vez mais constante para quem tem o Espírito Santo não pecar. Não pecar xingando, por exemplo, os mínimos pecados, dos maiores aos menores. Então, pra gente, por exemplo, que não comete assassinato, que não isso, que não aquilo, que não faz aqueles grandes pecados, a gente faz os pequenos, né? Que também são pecados. Que é a mentira, a mentirinha, que é a manipulação, por exemplo, do outro, do irmão, para fazer a sua vontade, que mais que eu falei aqui? O xingar, palavras, né, de baixo calão. Isso tudo o Espírito Santo vai tirando de nós, tá bom? Então, eles estão aqui acusando, e isso tudo é a lei de Moisés. Pra quem não sabe quem é a lei de Moisés, são os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos são a lei de Moisés. O resto é tudo doutrina, não é lei. A lei de Deus é os 10 mandamentos, né? Que o primeiro mandamento qual é? Amar a Deus acima de todas as coisas. Perdão, não é acima de todas as coisas que fala, é em primeiro lugar. Não é acima, em primeiro lugar, tá bom? Amar a Deus em primeiro lugar. Acima é uma coisa, primeiro lugar é outra coisa. Pelo vício, né, de falar acima, Deus acima, não, Deus não tá nesse sentido acima. Deus está em primeiro lugar, porque é diferente. Então, amar ao próximo como a nós mesmos. O que é amar ao próximo como a nós mesmos? É fazer pelo próximo o que nós gostaríamos que o próximo fizesse por nós, tá bom? Então, nem sempre é fácil, porque tem próximo, né? Às vezes até irmão, né? Filho, pai, mãe. É difícil amar o próximo, não é fácil. Então, só o Espírito Santo consegue nos ajudar nessa missão, tá bom? E onde que eu tava aqui? Tá. Então eles estão aqui acusando, não é mais nem Estevão, é em nome de quem Estevão falava, que é Jesus. Que isso tudo falsamente, né? Como vimos aqui, eu vou até grifar aqui, ó. Bem falsamente, falsas testemunhas, tá bom? Aí o versículo 15 agora. Então todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele quem? Estevão, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Eu até me emociono assim um pouco. Por quê? Porque eles estavam... Estevão falou aqui mais de uma vez, era cheio do Espírito Santo e realizava prodígios ou milagres, é a mesma coisa, realizava milagres. Deus usava Estevão para realizar milagres. E quanto mais Deus te usa, é porque mais santo você é. O que é santo? A palavra de Deus nos ordena a ser santos. É isso, é não pecar. Então, quanto mais você busca não pecar, mais você consegue ser usado por Deus e mais os milagres que Deus faz através de você se potencializam, tá bom? Então, o Espírito Santo já habitava em Estevão. E aqueles que eram responsáveis por julgá-lo já olharam para ele e viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Você não via mais o rosto da pessoa, você agora via o rosto de um anjo. Gente, isso é muito sobrenatural, tá bom?
Agora vamos para o capítulo 7. Aqui acabou, né? Como o rosto de um anjo. Cadê? Não tá focando a câmera. Mas aí a gente vai pro capítulo 7, que é a mesma história sendo contada. Bora lá. E permanece aqui, tá bom? Que é bem rapidinho que a gente vai falar, vai ler. E eu vou estar aí te auxiliando em tudo isso com o conhecimento que eu já tenho, tá bom? 7. E disse o sumo sacerdote: porventura é isto assim? Perguntando para Estevão. E ele disse: varões, irmãos e pais, ouçam. O Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão, estando na Mesopotâmia antes de habitar em Harã. Eu vou ler aqui tudo que Estevão falou e depois eu comento sobre isso, tá bom? E disse-lhe: sai da tua terra e dentre a tua parentela e dirige-te à terra que eu te mostrar. Então saiu da terra dos caldeus e habitou em Harã. E dali, depois que seu pai faleceu, Deus o trouxe para esta terra em que habitais agora. E não lhe deu nela herança, nem ainda o espaço de um pé. Mas prometeu que lhe daria posse dela. E depois dele, a sua descendência, não tendo ele filho. E falou Deus assim: que a sua descendência seria peregrina em terra alheia, e a sujeitariam à escravidão e a maltratariam por 400 anos. E eu julgarei a nação que os tiver escravizado, disse Deus. E depois disto sairão e me servirão neste lugar. E deu-lhe o pacto da circuncisão, e assim gerou a Isaque, e o circuncidou ao 8º dia. E Isaque a Jacó, e Jacó aos 12 patriarcas. E os patriarcas, movidos de inveja, venderam José para o Egito. Mas Deus era com ele, e livrou-o de todas as suas tribulações, e lhe deu graça e sabedoria ante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador sobre o Egito e toda a sua casa. Sobreveio então a todo o país do Egito e de Canaã fome e grande tribulação, e nossos pais não achavam alimentos. Mas, tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou ali nossos pais a primeira vez. E na segunda vez foi José conhecido por seus irmãos, e a sua linhagem foi manifesta a Faraó. E José mandou chamar a seu pai Jacó e a toda a sua parentela, que era de 75 almas. E Jacó desceu ao Egito e morreu, ele e nossos pais. E foram transportados para Siquém e depositados na sepultura que Abraão comprara por certa soma de dinheiro aos filhos de Hamor, pai de Siquém. Aproximando-se, porém, o tempo da promessa que Deus tinha feito a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito. Até que se levantou outro rei que não conhecia a José. Esse, usando de astúcia contra a nossa linhagem,
maltratou nossos pais a ponto de os fazer enjeitar as suas crianças, para que não se multiplicassem. Nesse tempo nasceu Moisés, e era muito famoso e foi criado 3 meses em casa de seu pai. E sendo enjeitado, tomou a filha de Faraó e o criou como seu filho. E Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em suas palavras e obras. E quando completou a idade de 40 anos, veio-lhe ao coração ir visitar seus irmãos, os filhos de Israel. E vendo maltratado um deles, o defendeu e vingou o ofendido, matando o egípcio. E ele cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus lhes havia de dar a liberdade pela sua mão, mas eles não entenderam. E no dia seguinte, pelejando eles, foi por eles visto e quis levá-los à paz, dizendo: varões, sois irmãos, por que vos agravais um ao outro? E o que ofendia o seu próximo o repeliu, dizendo: quem te constituiu príncipe e juiz sobre nós? Queres tu matar-me como ontem mataste o egípcio? E a esta palavra fugiu Moisés, e esteve como estrangeiro na terra de Midian, onde gerou 2 filhos. E completados 40 anos, apareceu-lhe o anjo do Senhor no deserto do Monte Sinai, numa chama de fogo de um sarçal. Então Moisés, quando viu isto, se maravilhou da visão e, aproximando-se para observar, foi-lhe dirigida a voz do Senhor, dizendo: eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, e o Deus de Isaque, e o Deus de Jacó. E Moisés, todo trêmulo, não ousava olhar. E disse-lhe o Senhor: tira as alparcas dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi os seus gemidos, e desci a livrá-los. Agora, pois, vem, e enviar-te-ei ao Egito. A este Moisés, ao qual haviam negado, dizendo: quem te constituiu príncipe e juiz? A este enviou Deus como príncipe e libertador pela mão do anjo que lhe aparecera no sarçal. Foi este que os conduziu para fora, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito e no Mar Vermelho e no deserto por 40 anos. Este é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel: o Senhor, vosso Deus, vos levantará dentre vossos irmãos um profeta como eu. A ele ouvireis. Este é o que esteve entre a congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no Monte Sinai, e com nossos pais, o qual recebeu as palavras de vida para nos las dar. Palavras de vida para nos las dar. Aqui ele está falando dos livros que Moisés escreveu, que é o Pentateuco, os 5. Gente, eu vou ler todo o discurso novamente falando, e depois eu vou comentar sobre ele detalhadamente, tá? Bora lá. Para nos lá dar. Versículo 39, Atos 6, Atos dos Apóstolos, capítulo 7. Tô já no versículo
39, tá? Acompanhe aí comigo. Ao qual nossos pais não quiseram obedecer, antes o rejeitaram. E em seu coração se tornaram ao Egito, dizendo a Arão: Cadê? Faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque a esse Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Aqui eles estavam desprezando Moisés com suas palavras. Cadê? Não sabemos o que lhe aconteceu. Estou no versículo 41 agora. E aqueles dias fizeram o bezerro e ofereceram sacrifícios ao ídolo, e se alegraram nas obras das suas mãos. Mas Deus se afastou e os abandonou a que servissem ao exército do céu. Como está escrito no livro dos profetas: porventura me oferecestes vítimas e sacrifícios no deserto por 40 anos, ó casa de Israel. Antes tomastes o tabernáculo de Moloque e a estrela do vosso Deus Refã, figuras que vós fizestes para as adorar. Transportar-vos-ei, pois, para além de Babilônia. Estavam entre nossos pais no deserto o tabernáculo do testemunho, como ordenara aquele que disse a Moisés que o fizesse segundo o modelo que tinha visto. O qual nossos pais, percebendo-o também, o levaram com José, quando entraram na posse das nações que Deus lançou para fora da presença de nossos pais até os dias de Davi, que achou graça diante de Deus e pediu que pudesse achar tabernáculo para o Deus de Jacó, e Salomão lhe edificou casa. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, o qual é o lugar do meu repouso. Ou qual é o lugar do meu repouso? Porventura não fez a minha mão todas estas coisas? Aqui Deus perguntando, Estevão dizendo que Deus estava perguntando através do livro de profeta, tá? Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim vós sois como vossos pais, a qual dos profetas não perseguiram vossos pais. Até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. Vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos e não a guardastes. E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem, que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. E, expulsando-o da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram os seus vestidos aos pés de um mancebo chamado Saulo, e apedrejaram a Estevão, que
em invocação, dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E, pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Então vamos lá, aqui nós acabamos a leitura do capítulo 6 e 7, acaba no versículo 60, quando fala que Estevão adormeceu, né? Aí o capítulo 8 nós vamos fazer em outro vídeo e agora nós vamos comentar tudo isso aqui. Para você que está chegando agora, nós estávamos lendo Atos dos Apóstolos e o capítulo 6 e 7, que é basicamente um capítulo só, fala aqui do início da igreja, do início da instituição dos primeiros diáconos. Estevão foi o primeiro nome, né, mencionado aí como o primeiro diácono, e aqui no subtítulo, então, temos aqui Estevão como o primeiro mártir. Então, Estevão foi essa primícia, né, para Jesus. Foi o primeiro diácono depois dos apóstolos, tá? Os 12 convocaram a igreja para instituir mais 7, votar em mais 7. E aí Estevão foi esse primeiro, e aí conta um pouquinho aqui do que aconteceu com Estevão. E essas palavras que eu acabei de ler é o discurso de Estevão diante do julgamento que ele estava passando ali. E o que aconteceu aqui? Estevão, como diácono, agia cuidando das viúvas, né, que já estava se tornando um estorvo para a sociedade ali da época, como diz aqui no capítulo 6. E foram esses 7 diáconos instituídos para começar a cuidar dessas viúvas e também fazer milagres e prodígios, né? Aqueles que são cheios do Espírito Santo até hoje assim agem. Então, Estevão era um homem poderoso, cheio de fé e poder, como diz aqui no versículo 8. E ele fazia, o Espírito Santo de Deus, através dele, fazia muitos milagres e prodígios, né? Em favor do povo, em favor de todo o povo, não é só da igreja, tá? Em favor de todo o povo. E aí começou a incitar, tudo isso que ele fazia, começou a incitar os religiosos da época e os religiosos de má índole. Começou a incitar a inveja desse pessoal, e esse pessoal então começa a quebrar a lei de Moisés, onde diz em um dos mandamentos, a lei de Moisés são os 10 mandamentos que toda a humanidade aí conhece, onde o primeiro dele é ame a Deus em primeiro lugar. E se você amar a Deus em primeiro lugar, você não consegue cometer os outros pecados, né? Porque Deus ele mesmo te ajuda a não pecar, a se santificar e a ser santo. Então, esses religiosos de má índole, quebrando a lei de Moisés, mentindo e levantando falsos testemunhos contra Estevão, levam Estevão ao juízo, né? Aqui fala conselho, mas é como se fosse ao tribunal. Levam Estevão ao tribunal da época para ser julgado, mentindo com falsos testemunhos, dizendo que ele estava falando contra a lei de Moisés. E aí ele dá uma breve explicação de que ele conhece muito bem quem foi Moisés. Aqui você viu ele contando a história desde Israel, na verdade desde Abraão, né, que foi o pai da nação de Israel, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, né? Então ali são os pais e também os 12 filhos de Jacó, que deu início às 12 tribos de Israel, né? Ele fala de toda essa história, mostrando que ele tinha conhecimento de tudo, que ele não estava quebrando nada. E aí, quando do meio para o fim, ele começa a dizer que quem está quebrando essa lei e blasfemando contra ela, que era a acusação que estava sobre ele, eram eles mesmos.
tanto os juízes que estavam ali julgando ele, quanto aqueles que levaram ele a esse tribunal. Então ele mostrou toda a história, dizendo assim: quem blasfema é vocês, né? Quem quebra a lei é vocês. Quando levantam falsos testemunhos contra mim, vocês já estão automaticamente aí quebrando a lei, né? E aí ele começa a acusar: vocês não acreditam em mim, porque vocês mesmos, os pais de vocês, também não acreditavam nos profetas. Jesus foi profetizado, ele mostra aqui, né? Eu estou parafraseando, tá? Falando com as minhas palavras o que ele disse, o que quer dizer todo esse discurso. Ele estava dizendo: Jesus foi profetizado, vocês, além de matar Jesus, ainda mataram os profetas que profetizaram a respeito de Jesus. E agora dizem que conhecem quem são esses profetas, porque eles se orgulhavam de dizer a lei e os profetas. Então eles diziam que conheciam os profetas muito bem, conheciam as profecias, mas na verdade eles a negavam, porque Jesus foi o cumprimento dessas profecias e eles mesmo assim o sacrificaram, né? O levaram fizeram a mesma coisa. Aqui quando fala que Estevão adormeceu, em outras traduções morreu, tá? Então Estevão foi apedrejado até a morte. Quando ele começa a dizer que a culpa que eles estavam querendo imputar sobre Estevão era deles, que eles tinham que julgar a si mesmos, eles entram, né, numa ira muito forte contra Estevão, arrastam ele para fora da cidade e começam a apedrejá-lo. E aí Estevão, né, enxerga nesse momento a glória de Deus, olha para os céus e faz o mesmo ato que Jesus fez, né? Só que Jesus fez na cruz, ele se ajoelha diante, né, do que está acontecendo, sendo executado ali por apedrejamento, porque a sentença nem precisou ser dada, né? Primeiramente, antes de ele ser apedrejado, teria que ser sido investigado, né? Teria que ter sido investigado se realmente ele estava blasfemando. E como ele prova aqui que ele era inocente diante daquela acusação, os próprios juízes nem deram a sentença, já foram executando, porque eles também eram os que executavam. Eles davam a sentença e executavam ela. É como se fosse os três poderes num só, tá bom? Que eram os mesmos que executaram Jesus. E ali estavam executando, né, a penalidade, que era apedrejá-lo até a morte. E aí ele se ajoelha e fala como Jesus: Deus, deixa eu ver se é Deus que ele usa. Senhor, não lhes impute este pecado. Ele os perdoa imediatamente, antes de morrer. E aí ele adormeceu. Quando fala adormeceu, é porque aqueles que adormecem em Cristo, eles vão acordar novamente, né? Lá no céu, do lado de Jesus. Então esse é Estevão, isso é o que nos fala o capítulo 6 e 7, a instituição dos primeiros diáconos, quem foi o primeiro mártir da história da igreja. E preparem o coraçãozinho de vocês para o próximo capítulo, capítulo 8. Eu quero fazer ele amanhã, eu não quero mais me demorar tanto para ler aqui, para estar postando também para todos os que estão acompanhando lá no YouTube. A live vai ficar salva, quem perdeu o início pode voltar aqui depois, ou no YouTube, eu vou postar ela no YouTube também, tá bom? E a próxima leitura vai ser o capítulo 8 de Atos dos Apóstolos. Vamos orar, né? E vocês querem conversar um pouquinho? Quem quer conversar? Quem quiser conversar, fala aí comigo alguma coisa, mas depois da oração, tá? Eu vou dar um tempinho, quem quiser conversar, vai poder me chamar aí ao vivo. A gente pode ou conversar ao vivo ou através dos comentários, vocês escolhem, tá bom? Para falar, né, um pouco do que vocês entenderam ou não entenderam, se quiser fazer alguma pergunta, eu vou continuar aqui pelo menos uns 10 minutinhos aqui na presença de vocês. Então vamos orar para quem aí, pra gente encerrar a leitura. E aí eu abro esse espacinho vou esperar pelo menos por uns 10 minutos. Mas quem quiser conversar comigo vai estar livre de tempo, porque eu tô com o tempo todo aqui à disposição nessa tarde, tá bom?
Então vamos lá. Obrigada, Jesus, por fazer de mim um instrumento do teu Espírito Santo, assim como tu fizeste com os apóstolos, com Estevão e com todos aqueles que te seguem, que se santificam para ser usados por ti. Papai, em nome de Jesus, que todo aquele que esteve aqui comigo, te adorando, ouvindo a tua mensagem, possa recebê-la no coração como terra fértil, Senhor. Não permita, papai, que o inimigo tire deles o que tu semeaste neles, Pai. Em nome de Jesus, que essa semente entre em seu coração, germine e frutifique no teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Papai, aquele que porventura possa ainda estar com o coração duvidoso de quem tu és, possa receber a revelação do teu próprio Espírito Santo, Pai, em nome de Jesus, de quem tu és. Possa, Senhor, ser convencido pelo teu Espírito Santo que tu vives, que tu reinas, que tu voltará para nos buscar e também para julgar aqueles que se negaram a conhecer-te. Obrigada, Jesus, por me trazer até aqui, por me dar esse tempo maravilhoso na tua presença, por me usar privilegiosamente, Senhor. Obrigada pelo privilégio de ser uma ferramenta útil nas tuas mãos, para a vida daqueles que estiveram aqui comigo e que estarão, em nome de Jesus. Obrigada por tudo, Jesus. Nos ajuda a estar constantemente te buscando de todo o coração. Em nome de Jesus. Pessoal, eu vou tirar um print aqui. Pronto, print tirado. Vamos colocar aqui um louvorzinho, né? Deixa eu virar a câmera aqui rapidinho. Enquanto isso, deixa eu ver aqui quem entrou, que eu não acenei. Não sei se ainda estão aqui, né? Vamos ver. Entrou o Ari. Oi, Ari. Eu vou acenar para vocês que entraram. E eu não tinha acenado ainda. Entraram aí no meio da leitura. Espero que ainda estejam por aí. O Randerson. Oi, Randy. Sempre por aqui, glória a Deus. Fico feliz com sua presença. A Isa. Oi, Belinha. Belinha também tá aí, a Isabela. Gente, obrigada por estarem aqui comigo, ou se vocês não estiverem mais, por terem estado aqui comigo. Vocês são bens. Olha, minha bateria tá acabando, mas vai dar ainda de pôr um louvor. Vamos botar aí um louvor. E quem quiser comentar, fazer pergunta, me chamar aí no vídeo, ou conversar comigo, já está aberto aí esse momento, tá? Podem interagir aí comigo. Eu vou ficar aqui, são 10h40 ou 2h40, eu vou ficar mais 20 minutos aqui com vocês, esperando, né? Porque se depois aparecer alguém, ó, o Arthurzinho entrando aí, se alguém quiser dialogar comigo, fica à vontade. Eu vou colocar agora um louvor bem legal pra gente ouvir. E quem quiser participar já pode ou me chamar aí, né, me chamar aí no vídeo ou nos comentários. Eu vou estar respondendo vocês. Senão eu vou ficar aqui ouvindo esse louvor maravilhoso na presença de vocês, tá bom? A Mashiach. Aguletemba. Eu não vou deixar essa porque essa é em inglês. Vamos botar uma em português mesmo, que é melhor. Durante muito tempo a gente tem vivido coisas muito especiais na nossa igreja. A gente Fogo em teus olhos. Momentos de adoração com a igreja, muito intensas. E acaba que isso começou a se alastrar de alguma forma, né? Começou a alcançar outros lugares, outras pessoas. E foi então que o projeto Louvoria ele começou a brotar. Vou botar essa aqui. O altar sou eu, maravilhosa.
Gente, eu disse que eu ia ficar 20 minutos só se tivesse interação, tá? Se não tiver, eu vou sair, porque eu vou postar esse vídeo no YouTube completo. E aí vai ficar sem graça, né? Um vídeo assim, sem interação nenhuma no YouTube. Então, se em mais 5 minutinhos ninguém interagir, ninguém me chamar, ninguém perguntar nada, aí eu vou encerrar a live, vou deixar salvo aí pra vocês, se quiserem assistir. E vou lançar lá no YouTube, tá bom? Enquanto isso, vamos estar ouvindo esse louvorzinho. Esse lugar vem e manifesta a tua Shekinah. Com tua glória esse lugar vem e manifesta a tua Shekinah. O fogo arderá sobre o altar, e o altar solar pode vir queimar, arderá sobre o altar, e o altar solar pode vir queimar. Bom, como não houve interação, eu vou estar encerrando a live. Obrigada pela participação de todos que estiveram aqui. Quem perdeu, quem entrou agora, pode voltar lá, vou já salvar a live. Assista, vai ser bom pra você, tá bom? E quem não puder assistir agora, vai estar lá no YouTube também. Tchau, tchau, gente. Deus abençoe.